Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André e hoje nós vamos continuar estudando o livro O que é o Espiritismo. O que nós estamos conversando agora? Nesse ponto, nesse momento do livro, escrito por Allan Kardec, estamos falando de médiuns. Estamos no segundo capítulo que tem por título Noções Elementares de Espiritismo, e estamos falando dos médiuns. Então, tem vários assuntos lá dentro do capítulo, e estamos falando agora de médiuns. Muito bem, segundo vídeo tratando sobre médiuns, como eu expliquei no vídeo passado, são muitos itens. Hoje nós vamos tratar de 6 deles, então eu dividi em 3 vídeos. O primeiro foi na semana passada. Se não viu ainda, entra na playlist aqui, tá lá uma playlist O que é o Espiritismo, todos os vídeos lá, mais de 40 vídeos já gravados. E este aqui é o segundo. Semana que vem terminaremos o assunto dos médiuns. Tá legal? Então, sem mais conversa, item 59 desse capítulo. O médium, palavras de Kardec agora, hein? O médium não tem mais que a faculdade de se poder comunicar. Mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem se manifestar, aquele nada obterá. Será qual instrumento sem músico que o toque. Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que sofrem, às vezes, durante muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a um talento. O talento adquire-se pelo trabalho. Quem o possui é sempre dele senhor, ao passo que o médico nunca é senhor da sua faculdade, pois que ela depende de vontade estranha. Olha que legal. Este é o item 59, escrito por Kardec. Estabelece uma coisa muito importante. A faculdade, a mediunidade é uma faculdade. É um instrumento que nós temos, mas que não depende só de nós. É uma parceria entre o médium e o espírito que irá se manifestar. E se o espírito não quiser se manifestar? Não tem comunicação mediúnica, seja ela de que forma for, por psicofonia, psicografia, efeitos físicos, etc. Então, a faculdade existe, o instrumento, a ferramenta, o médium possui, mas ele precisa da outra parte para que a manifestação aconteça. Me lembrou muito uma frase que o Chico Xavier falava com frequência, né? Ele falou, o telefone toca de lá para cá. Não adiantava alguém chegar no Chico desesperado, falar, eu preciso falar com meu filho, eu preciso de uma carta da minha filha, eu preciso do meu ente amado. Muitas pessoas o procuravam assim. Aliás, assim funciona até hoje. Alguém vai num lugar pedir uma carta de um ente amado que já voltou para a pátria espiritual e nem todos são contemplados com a carta. Ah, mas por quê? É sorteio, né? Não, não é sorteio. Às vezes aquele espírito não está querendo se manifestar ou ainda não está na condição de se manifestar. Por isso não se estabelece a comunicação e logo não existe mais não existe a manifestação mediúnica. Então é importante isso e Kardec agora nos próximos itens tratará muito disso, sobre esse padrão, sobre essa sintonia fluídica, sobre a disponibilidade do espírito ou não. Mas me chamou uma atenção aqui, uma coisa que ele escreveu, e eu queria provocá-los, porque eu vou voltar nessa provocação no final do vídeo. Muito bem, olha o que ele escreve num trecho. Isto explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que sofrem, às vezes, durante meses. Muito bem. E se, olha como é importante agora a gente refletir, como é importante pegar os ensinamentos do Espiritismo e raciocinar sobre eles. Um médium famoso qualquer, pode escolher algum que você conheça, que
tenha o hábito de trazer esses tipos de comunicação. Ele dá uma escorregada, vou citar um exemplo agora, em todo hipotético, e cada um vai pensar, eu não vou nem usar o nome de ninguém, porque seria uma falácia minha, mas ele dá uma pisada moral bem grande, né? Então, por um período, os espíritos ou bons espíritos ou aqueles que fazem um trabalho sério com ele deixarão de se manifestar através dele porque não tem mais credibilidade ali. De alguma forma, vamos dizer assim, a sua mediunidade foi suspensa. Ele não receberá mais, pelo menos, de espíritos sérios, esse tipo de comunicação. Situação hipotética criada aqui. E se esse espírito não tem um bom padrão moral, esse espírito encarnado, esse médium, não tem um bom padrão moral, será que ele tem a humildade de falar assim: cancele-se todos os trabalhos que eu tenho agendado para os próximos meses, porque a minha mediunidade não está, vamos usar um termo simples, não está funcionando agora. Estou fechado para balanço. Será que tem isso? Será que nós possuímos médiuns humildes o suficiente para admitirem em algum momento que não estão equilibrados psicologicamente, mediunicamente, espiritualmente? Não são mais, pelo menos por enquanto, bons instrumentos, boas ferramentas da espiritualidade a agir aqui e admitiriam isso? É só uma provocação, porque Kardec escreve aqui que até bons médiuns podem passar por isso. Qual a razão por que passariam? Não sei, né? Eu estou usando um exemplo de um problema moral. Então, de repente, um médium cai aí num escândalo ou numa tentação, pisa na bola de alguma forma, bons espíritos, vendo que ele não tem mais uma boa credibilidade, que ele não tem condição moral de levar aquele trabalho à frente, parariam de trabalhar com ele. Me parece natural isso. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente também. Será que ele teria humildade de falar assim, cancela tudo, e porque eu não estou legal? Provocação, tá bom? Por isso que a gente tem essa liberdade de pensar aqui dentro dessa doutrina, de questionar, de analisar. É importante. É isso que é a tal da fé raciocinada. Porque caso uma situação que eu agora considerei hipotética aconteça de verdade, e ele não admitisse o problema que ele está, ele continuaria trabalhando. E que tipo de espírito o acompanharia nesse trabalho? E aí quem é um crédulo cego acabaria caindo numa armadilha. Tá legal? Vamos voltar em Kardec. 60. Os médiuns de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que não haja embuste, estão em relação com os espíritos de baixa esfera, que se comprazem nessa espécie de exibições e que talvez foram prestidigitadores quando na Terra. Porém, absurdo pensar que espíritos, mesmo de pouca elevação, se divirtam em executar farsas teatrais. Esse é o item 60. Bom, o espírito que normalmente se manifesta apenas por esse tipo de efeito físico, a gente já viu isso, né, em outros textos aqui mesmo dentro do que é o espiritismo. Não é um espírito elevado. O espírito elevado não precisa desse tipo de artifício para se comunicar. Ele vai se aproximar do médium, ele vai transmitir uma mensagem clara, concisa, que fala muito em poucas palavras, com sapiência e por aí vai. O espírito que só se manifesta por manifestações físicas, de batidas, de coisa que sobe e desce, mesa que pula, que dança, que dá pirueta no ar, duplo twist carpado e tal, é um brincalhão. E aí Kardec fala, talvez ele até fosse um prestidigitador enquanto encarnado. Aí foi o André lá no dicionário para lembrar o que era prestidigitador, e nada mais é que um mágico, um ilusionista. Então, alguém que normalmente se comportaria aqui para entreter a palestra, a palestra não, a plateia, né, para entreter uma plateia, uma audiência, agiria assim também do lado de lá, usando um médium que vibre mais ou menos no mesmo padrão. Então, mais ou menos Kardec está falando assim, se ainda tem gente que se preste a isso,
nada mais é do que o entretenimento e não é nada que deva ser levado a sério. Pode ser que tenha uma comunicação mediúnica legítima ali? Pode, mas para quê? Qual a utilidade? Qual é o propósito disso? Né? Se é só para entreter, se é só para fazer show, não tem mais sentido nenhum. Já não tinha naquela época, imagina agora. Né? Vamos voltar em Kardec. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se, sem dúvida, à suspeita, mas nada prova contra a realidade deles. Sabemos que em química, algumas combinações não podem ser operadas à luz, que muitas composições e decomposições se produzem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultantes de uma combinação dos fluidos próprios do espírito com os do médium. Desde que esses fluidos são matéria, não admira que, em certas circunstâncias, essa combinação seja contrariada pela presença da luz. Olha, quando eu li isso aqui, sabe do que eu lembrei? E é o único exemplo que eu vou saber usar para a gente conversar aqui sobre isso, a materialização. Hoje existem pouquíssimas experiências no Brasil de materializações. Eu fiquei até sabendo pelo Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro, que ainda lá se fazem experiências com materialização em algumas reuniões mediúnicas. Grupo pequeno, grupo fechado, realmente precisa de um tipo muito específico de médium que vai doar muito ectoplasma, etc. e tal. E esse ambiente físico mesmo, ele precisa de pouca luz, ele precisa de um silêncio e uma concentração absurda, inclusive da parte de quem está assistindo, não só do grupo mediúnico. Então, aí Kardec cita o caso de não entender exatamente o porquê, mas ele correlaciona com a química. Então ele fala assim, partindo do mesmo princípio, que alguns elementos químicos, a luz da luz é fogo, né? Mas sendo tratados ou combinados com luminosidade, não reagiriam da mesma forma sem a luz. Então, ele faz o mesmo paralelo. Como estamos falando de também elementos materiais de médium e elementos materiais de espírito, que é matéria também, mas uma matéria diferente, nessa combinação talvez precise do ambiente lúgubre, do ambiente escuro, do ambiente mais fechado. E ele fala, do ponto de vista de uma audiência, isso pode parecer suspeito, porque realmente criaria um ambiente físico parecido com um show de ilusionismo. Muita cor preta, muita coisa pelo qual se poderia esconder ou ocultar alguma coisa. E aí aparece a materialização que poderia dar ensejo a um pensamento de que é um truque. Mas Kardec reforça que não. E, de fato, materializações eram muito comuns no começo do Espiritismo, foram muito comuns na primeira metade do século passado aqui no Brasil, então até lá 1950, 1960, 1970. Tem muitas fotos, tem muitas imagens disso na internet, se você tiver curiosidade vai ler. Eu, particularmente, quando criança, já era espírita, e às vezes via nos livros algumas imagens de materialização, e eu ficava super assustado, super assustado, aquela coisa branca, aqueles fluidos saindo da boca do médium, de todos os orifícios, né? Sai pela boca, sai pela orelha, sai pelo nariz, e aí se forma um objeto, ou se forma uma pessoa a partir da conjunção daquele fluido, do médium com o do espírito. Eu ficava super assustado, não gostava de ver aquelas imagens. Desconfio, confidência aqui para vocês, hein? Desconfio que eu ainda não gostaria de ver, mas existem. Então, e precisa desse ambiente, no ponto de vista físico, sim, mais lúgubre, mais fechado, mais intimista. Do ponto de vista espiritual, também. No livro Missionários da Luz, temos lá um capítulo, agora eu não vou lembrar qual que mostra o bastidor espiritual de um trabalho desse, e muito mais restrito na questão da espiritualidade presente,
na questão da qualidade do médium, eles no capítulo, inclusive, eles citam que um médium chega lá não preparado adequadamente para o trabalho, e eles isolam esse médium, vamos dizer assim, psiquicamente, espiritualmente do trabalho, para que ele não atrapalhe o sucesso do trabalho. Então, esse tipo específico de trabalho exige mesmo, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual, mais trabalho, tá bom? Mais preparo, um grupo mais específico e por aí vai. Item 62. As comunicações inteligentes realizam-se igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium, sendo preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Cada médium é, assim, mais ou menos apto para receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito, podendo ser bom instrumento para um e péssimo instrumento para o outro. Resulta daí que, se achando junto dois médiuns igualmente bem dotados, poderá o espírito manifestar-se por um e não por outro. Legal, né? Tem que ter essa similaridade, de alguma forma. Aqui, normalmente, a gente fala em padrão vibracional, mas Kardec usa um termo que eu gostei muito, que é uma existência de afinidade entre os fluidos. Gostei disso, eu acho que eu vou usar mais o termo de Kardec do que o que a gente usa. Tem que ter uma afinidade, uma sintonia. Então, tendo dois médiums dentro de um trabalho de desobsessão, de comunicação, né, que vem um espírito aqui se comunicar através de um médium e vai ter aquele dialogador com ele. Tendo dois médiums perfeitamente prontos e preparados para o trabalho, o espírito procurará aquele com que mais ele tem afinidade fluídica. Olha que bacana. A minha experiência pessoal em trabalhos de desobsessão, fora do que eu trabalhei agora na casa recente, eu, como dialogador, eu não era uma pessoa que dava passividade ali, né? Não permitia psicofonia. Eu era ali o dialogador. Eu tinha essa percepção, sem ter estudo, sem ter conhecimento. Alguns médiums, vamos dizer assim, tá? Eu vou falar um termo muito simples, porque é o jeito de eu entender, explicar como eu entendia. Alguns médiums sempre davam passividade para o mesmo tipo de espírito. Vou ver se eu me explico melhor. Um espírito agitado, nervoso, que usa mais o verbo mais pesado, que gesticula bastante, esses sempre vinham normalmente para o médium tal e médium tal. Muito interessante isso. Outros médiums estavam mais afinados com espíritos um pouco mais sofredores, às vezes que não sabiam que tinham desencarnado, etc e tal. Esse é o ponto de vista de uma pessoa que trabalhou anos nesse trabalho, e eu percebi isso claramente, é muito interessante. Inclusive, quando ia se manifestar um espírito no médium tal, eu mesmo já preparava meu espírito. Eu sabia mais ou menos como que ia ser aquele diálogo, em que nível que ia ser aquela conversa. Se ia ser uma conversa com alguém revoltado, ou se ia ser com alguém sofredor. Interessante, né? É interessante. São mistérios que, do ponto de vista espiritual, talvez a gente tenha que esclarecer mais e melhor. Kardec usou um termo que eu achei fantástico, afinidade fluídica. Do ponto de vista material aqui, talvez a gente tivesse dificuldade de entender o porquê disso acontecer, como eu tinha na época. Eu só sabia que era assim. Eu sabia que o médium tal sempre vinha um espírito revoltado nele. Sabia que a médium tal sempre era um sofredor. Sabia que um médium jovem que a gente tinha no grupo sempre dava manifestação de um espírito jovem desencarnado. Por quê? Talvez seja isso que Kardec explica, a tal afinidade fluídica. Recordo também que, de novo, no livro Missionários da Luz, contando os bastidores de trabalhos mediúnicos, também temos casos assim relatados lá. Inclusive, com muito tempo de antecedência. Sabia-se que determinado espírito seria atendido na semana seguinte num trabalho tal. O médium adequado para a manifestação era o médium fulano de tal. E
já foi designada, vamos dizer assim, que seria dessa forma dali uma semana. E trabalhou-se para que o médium estivesse presente naquela noite pré-determinada, para que ela não faltasse, porque aquele atendimento era fundamental. Olha que interessante. Talvez seja a tal afinidade fluídica. Gostei muito do termo, viu? O seu Kardec é show de bola. Vamos lá, caminhando já aqui, acho que para o final, agora é o item 63. É um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiums universais para as evocações, nem com aptidão para todos os fenômenos. Os espíritos buscam, de preferência, os instrumentos que lhes sejam mais apropriados. Impor-lhes primeiro o médium que tenhamos à mão seria o mesmo que obrigar um pianista a tocar violino, supondo que por saber música pode ela tocar qualquer instrumento. Eu achei muito legal esse texto porque ele já tinha falado lá no item 59 de nos comparando com instrumento musical, né? O médium como instrumento musical e tendo que ter alguém que saiba tocar aquele instrumento musical. Agora é a mesma coisa, uma questão de afinidade. Pedir para um violinista tocar um piano não funciona. Lendo esse texto, eu me lembrei, e vou buscar a relação aqui, do médico clínico geral e o médico que é especialista. O que Kardec mais ou menos fala aqui é o seguinte, ó, não tem médium clínico geral, não tem. O médium sempre pode ter mais que uma faculdade mediúnica diferente? Pode. Como eu disse já, inclusive no primeiro vídeo que a gente fez agora dos médiums. Tem médium que é um psicógrafo, mas ele percebe outras coisas. Às vezes ele consegue ver, também consegue intuir tal. Mas a melhor habilidade dele talvez seja uma, duas, no máximo. No máximo. Quem era o cara que era diferente de todo mundo? Eu falo para vocês aqui. Francisco Cândido Xavier. Esse tinha faculdades mediúnicas acima da média. Acima da média. Ele era uma máquina mediúnica potentíssima de expansões que nós nem conseguimos imaginar. Né? Há quem diga que ele vivia com um pé no mundo material e um pé no mundo espiritual, o tempo todo. Então ele estava aqui vendo um espírito encarnado, dois desencarnados e meio que dialogando com todo mundo. Ele era desse tipo. Nós, terráqueos, mortais comuns aqui, não somos assim. Então, Kardec mostra isso também. E aí, você tentar impor para um espírito que precisa de um médium psicofônico, alguém que só consiga psicografar, talvez não funcione a comunicação. É aí quando ele fala do violinista e do pianista. Para determinada manifestação, tem que se ter um médium adequado. Se não tiver, não tem problema, não vai rolar. Não vai rolar. E se não enrolar, não tem problema. Num outro momento, evoca-se o espírito com alguém que haja a afinidade necessária para que a manifestação aconteça naturalmente. Tá legal? Essa evocação hoje também é algo muito incomum. Mas na época de Kardec, praticamente todo o desenvolvimento da doutrina espírita foi feito com base em evocações. A Revista Espírita é um celeiro fantástico de demonstração dessas experiências. E muita coisa que está nos livros que nós estudamos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, são frutos das mensagens e comunicações que foram feitas na Sociedade Espírita Parisiense e outras sociedades em reuniões de evocação. Tá legal? É muito legal, é fantástico. Eu já peguei textos da Revista Espírita que foram copiados para o Evangelho segundo o Espiritismo, anos depois. E vieram ali, naquelas manifestações, naquelas reuniões, nas evocações, e sempre que foi possível, né? É como ele explica, a conjunção fluídica entre médium e espírito, está lá feita a comunicação, vem a mensagem da maneira adequada. Item 64, agora sim o último. Sem a harmonia, que só pode nascer da assimilação fluídica, olha aí de novo, as comunicações são impossíveis
incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, em vez do espírito que se deseja, não faltam outros, sempre prontos a manifestarem-se e que pouco se importam com a verdade. Olha só, lembra que eu falei para vocês lá no primeiro item que eu ia provocá-los de novo com aquele raciocínio do médium que tem, vamos dizer assim, a sua mediunidade abalada por um problema moral do médium? Olha o que Kardec acabou de escrever aí. Se não tiver uma assimilação fluídica perfeita, vai acontecer uma de três coisas. A comunicação será impossível, tudo bem, joia. Pode ser incompleta, então vai vir aquela comunicação assim meia boca, vamos assim, ou falsas. E aí ele vai bater na questão da falsidade. Falsa, porque não vai se comunicar o espírito que se esperava, mas vai se comunicar um outro espírito se passando por aquele e trazendo uma mensagem inverídica, mentirosa. Aí eu volto na provocação do médium, que se não tiver a humildade necessária para admitir que está com problemas, está desequilibrado, não está na melhor condição de trabalho, pode incorrer nesse tipo de coisa aí. Acontece, André, você que está assistindo esse vídeo há de perguntar. Acontece. Acontece. Nós somos seres humanos imperfeitos, aqui num nível de evolução ainda muito baixo, somos orgulhosos, somos vaidosos, então é difícil às vezes nós admitirmos que temos problema em todos os setores da vida, em todos os setores da vida. Um médium que de repente fique muito vaidoso, muito assediado, muito popular, porque escreve muito, porque vende bons livros, ou porque as suas reuniões mediúnicas reúnem centenas de pessoas, pode gostar dessa vida. E aí se desequilibrar como ser humano, normal, natural. E ele pode perder a sua ligação com os bons espíritos ou com os espíritos sérios que acompanham ele nesse trabalho. E aí? Será que ele para com esse trabalho? Ou será que não terá uma outra equipe prontinha para auxiliá-lo, só que dessa maneira falsa, como se apresenta aqui no texto de Kardec? Uma equipe que queira, talvez, de espíritos, que queira, talvez, desmoralizar o espiritismo. Então, você pega um médium bem famoso, que fica bem vaidoso, ele perde a sua equipe séria, espiritual, mas assume uma equipe mentirosa, que vai desacreditar aquele médium que, por ser famoso, seria desmascarado publicamente, e você derruba a credibilidade de uma doutrina por conta de uma pessoa assim. Provocação para cada um pensar na sua casa, para cada um ver que tipo de coisa pode acontecer. Por isso que instrução é importante, por isso que conhecimento é importante. A gente fica isento de errar ou isento de ser mistificado? Não, mas nós diminuímos grandemente a chance de isso acontecer. Para quem trabalha é importante, para quem é só um curioso que quer aprender sobre o espiritismo é muito importante, porque às vezes você perde toda a crença numa doutrina espetacular como é o espiritismo por conta de uma pessoa que faz alguma coisa parecida com essa. Então, para quem não conhece nada de espiritismo e lê esse texto, é importante. Para quem está militando no espiritismo há 30 e 40 anos, lê esse texto, ainda é importante. E é muito importante, porque também tende-se a ficar um pouco acomodado e ficar crédulo demais e passar a acreditar em muita coisa, em qualquer coisa. Na pandemia agora a gente viu isso. Repito, e também já falei em vídeos aqui nesse programa, como já falei em outros tantos lugares. Nós recebemos via WhatsApp uma infinidade de mensagens absurdas do ponto de vista doutrinário, escritas ou nossa, uma maneira para de pseudo-sábios, escrito por pseudo-sábios ou por pseudo-famosos, né? Então vinham mensagens iguais
absolutamente iguais, escritas por André Luiz, Bezerra de Menezes, sei lá mais quem, prometendo coisas absurdas, tipo a vacina na água fluidificada, então estava todo mundo morrendo de medo, dentro das suas casas, assustados, e aí falava assim, ai, durma durante essa noite, bota um copinho de água que o Dr. Bezerra de Menezes vai dar vacina espiritual. Gente, para acreditar numa coisa dessa e retransmitir para outras pessoas, com toda sinceridade, eu espero que quem esteja escutando não se ofenda. É falta de conhecimento, é falta de instrução, é falta de estudo. Por isso que nós precisamos nos amar e nos instruir, como disse o Espírito da Verdade. E assim encerramos mais um vídeo da série O que é o Espiritismo, esse livro incrível escrito por Allan Kardec. Se gostou e não for inscrito no canal ainda, se inscreva para receber as notificações dos próximos. Agradeço de novo aqui os espaços, principalmente no Facebook, que permitem que esse trabalho seja divulgado, alguns grupos espíritas e, claro, o Centro Espírita Amigos do Bem, lá de Perdeneiras, do meu irmão Alexandre, que divulga semanalmente também esses vídeos, tá bom? Beijo no coração de quem fica, até a próxima semana, onde encerraremos o estudo do título Médiuns, dos médiuns, no livro O que é o Espiritismo. Até lá, fiquemos todos com Deus essa semana.